Câmera 2, rodou. Rodou. Plaquete. Mais pra baixo, por favor. Aqui. Aí. Lampião, Edja Rodrigues, take 1. O Edja, fala um pouco, primeiro se apresenta, fala teu nome e há quanto tempo tu tá fazendo esse trabalho aqui e o que é o teu trabalho? Meu nome é Edja Rodrigues, eu trabalho no restaurante Espaço Ecológico Angicos e trabalho aqui nesse espaço na Rota do Cangaço há 6 anos. E meu trabalho é conduzir os turistas até o local onde aconteceu o massacre. Quando eu chegar aqui na grota, eu começo a explicar a questão, o que é grota. Que as pessoas confundem esse local como uma gruta, mas na realidade é uma grota. Tem a diferença entre grota e gruta. Gruta é uma caverna que tem única entrada e única saída. E grota é um local como esse, que tem várias entradas, várias saídas e corre um córrego. E também chego explicando a questão da placa, que tem o nome dos 11 cangaceiros. Desses 11 cangaceiros que foram mortos aqui, tem o cangaceiro Quinta-feira, que foi o 5º cangaceiro que fez parte do bando Lampião. Esse cangaceiro foi o cangaceiro mais velho que existia no bando Lampião. Quando as volantes matavam seus cangaceiros, se Lampião gostasse daquele cangaceiro, ele colocava outro no mesmo lugar com o mesmo nome. As volantes sempre diziam que Lampião ele tinha parte com o diabo, que ele matava seus cangaceiros e ele ressuscitava. Mas na verdade ele colocava outro no mesmo lugar com o mesmo nome. Por isso que esse foi o 5º cangaceiro que fez parte do bando Lampião. Esse 5º cangaceiro, ele que dormia debaixo daquela gruta. As pessoas sempre perguntam se era Lampião, mas não, era o cangaceiro. Aqui na época era mais plano, tinha como eles fazer suas tendas. Eles dormiam debaixo de tendas. Só o cangaceiro Quinta-feira que dormia debaixo daquela gruta. E essa placa ela foi colocada no ano de 1998 pela Prefeitura Municipal de Poço Redondo, na homenagem de 60 anos da morte de Lampião. Depois dessa homenagem, foi da onde que surgiu o turismo nessa região. Tu lembra, tu sabe dizer de cor e salteado os nomes dos 11? Lampião, só que na placa tem Virgulino Ferreira da Silva, Maria Bonita, o Quinta-feira, o Elétrico, Mergulhão, a Cangaceira Enedina, Marcela, Cochete, Alecrim e Moeda. E como é que aconteceu o massacre? Como é que eles cercaram? Como é que tu conta para os turistas? Como é que aconteceu? Como é que foi? Que hora chegou a volante? Olha, as volantes elas chegaram aqui na grota 10 horas da noite. Mas antes de ela chegar aqui na grota, ela teve que parar numa fazenda chamada Fazenda Remanso, que as volantes elas vieram do estado de Alagoas. Primeiro aconteceu que o Lampião ele chegou aqui no dia 26 de julho do ano de 1938. E ele estava esperando o grupo de Curisco chegar do estado de Alagoas, que ele estava na cidade de Pão de Açúcar. E depois de Lampião estar aqui, chegou também um grupo do Zé Sereno. Só que ele viu a quantidade de mantimentos muito pouco e mandou o seu coiteiro Pedro de Cândido ir na cidade de Piranhas comprar. O seu coiteiro vai na cidade de Piranhas, chega no meio da feira livre, começa a comprar os mantimentos e chama a atenção da população, porque ele era um coiteiro comerciante, só tinha condições de comprar de quilo. Nesse dia ele comprou de sacos e mais sacos. A população foi ficando com medo, que conhecia ele e sabia o tamanho da família dele, que era bastante pequena, mas não sabia o motivo de tanta alimentação. Pedro ele tem um vizinho que se chama Joca Bernardes. Ele tinha intriga com o coiteiro de Lampião, que era o Pedro, porque o Joca Bernardes ele é conhecido como coiteiro coitado. Não sabia de que lado queria estar. Uma hora ficava no lado das volantes, outra hora ficava no lado dos cangaceiros. Como ele tem intriga com Pedro, viu o movimento dele, foi na delegacia de Piranhas, falou para o sargento Aniceto Rodrigues que ele apertasse Pedro, que ele sabia onde estava Lampião. O sargento vai para o meio da feira, vê o movimento da população, diz à população que não se preocupasse, que é atrás de Lampião em Canapi, Alagoas. Ele só falou isso porque sabia que ele estava na feira e ouvia falar para Lampião. Aconteceu no dia 27 de julho de 1938, um dia de quarta. Quando foi na quarta tarde, Pedro traz alimentação para Lampião e disse a Lampião que ele pudesse ficar à vontade, que as volantinas atrás dele em Canapi. Como ele já sentia bastante vontade aqui, como ele estava na espera de Curisco, ele começou a beber, a jogar, a dançar, a liberar os cangaceiros que estavam de sentinelas para fazer parte da farra. E ficaram bastante à vontade. Só que enquanto isso, o sargento Aniceto Rodrigues já tinha mandado um telegrama para o tenente João Bezerra, que estava em Pedras, que hoje é a cidade de Elmiro Gouveia, dizendo que ele viesse que o boi já estava no pasto. O boi que ele falava era Lampião, e o pasto era o coito que estava próximo. Naquela época ele se comunicava pelo código. Como o tenente já sabia que era Lampião, chamou o aspirante Francisco Ferreira, os dois saíram de Pedras, se encontraram com o sargento Aniceto Rodrigues no riacho,
que hoje fica na divisa do Olho d'Água do Casal da cidade de Piranhas. Desceram para a cidade de Piranhas, pegaram 3 embarcações pequenas. Naquela época, as embarcações eram canoa de toda e chatas, e desceram à margem do Velho Chico. Eles não vieram diretamente para a fazenda Angicos, porque o coiteiro morava em povoado entre montes, tinha sua fazenda como descanso. As volantes desceram, pararam na fazenda Remanso e mandou seu policial Elias de Alencar e Bida no povoado pegar Pedro. Os dois vão, pega Pedro, leva para a fazenda Remanso. Daí eles começaram a apertar Pedro e perguntam onde Lampião estava. Ele não respondia, que ele tinha dado sua confiança a Lampião e ao mesmo tempo ele tinha medo de Lampião. Mas a Zolante começou torturando ele, arrancando suas unhas com punhal. Ele não aguentou mais a tortura e falou que Lampião estava na sua fazenda Angicos. A Zolante segue para cá. Ao chegar aqui para o irmão mais novo de Pedro, que era do Valde Cândido, pegaram eles, fizeram esse percurso por aqui, eles levaram em torno de 4 a 5 horas, porque naquela época não existia a trilha, eles que fizeram a trilha e também eles traziam 3 metralhadoras, 2 Royal e uma Begna, 18.1. Naquela época era bastante pesada. Eles chegaram num ponto chamado Alto das Perdidas. Lá foi na onde que eles se dividiram. Eles vieram com 48 componentes. 3 comandavam. Um era o tenente João Bezerra, o segundo era o sargento Aniceto Rodrigues e o terceiro era o aspirante Francisco Ferreira de Melo. O tenente ele seguiu em frente, ele trancou essa área. O aspirante foi à esquerda, trancou essa área. O sargento Aniceto Rodrigues foi à direita. Como dizem que ele teve medo e se perdeu, essa área foi a área que ficou aberta, onde os 24 cangaceiros conseguiram fugir. Só que eles não atacaram o Lampião no mesmo dia. Eles deixaram o dia amanhecer, que era época de inverno, fazia bastante frio e bastante neblina. Quando foi na quinta-feira, dia 28 de julho de 1938, 5h15 da manhã, Lampião sai da sua tenda, manda seu cangaceiro amoroso no posto Tamanduá, que fica mais próximo aqui da grota, 100 metros, pega um cantis de água. Esse cangaceiro vai nesse posto Tamanduá, ao chegar lá é recebido com o primeiro tiro. Só que esse cangaceiro ele não morreu, porque o tiro acertou na cartucheira, mas não tinha como ele vir avisar Lampião. Mas Lampião ele escutou o movimento. Ao sair, ele já começa a receber tiro dos 2 lados e sendo morto na hora. Maria Bonita ela recebe um tiro no ombro e outro na virilha. Só que ela não morreu. Depois aí os 9 cangaceiros que não conseguiram fugir foram mortos na hora. Desses 9 cangaceiros, um deles ainda conseguiu fugir, que foi Luiz Pedro. Ele tinha combinado com o Lampião, na onde ele morresse, ele morreria também. Quando ele estava fugindo, Maria Bonita viu e perguntou ele combinado que ele tem com seu capitão. Ele voltou e morreu no mesmo lugar que o Lampião. Foi quando Francisco Ferreira viu que Maria Bonita ainda estava viva, mandou nos seus policiais um panta de Godoy, pegar seu facão da marca Jacaré, que era o facão da época, e degolar Maria Bonita ainda viva. Só que ela pediu que não a matassem. Eles acabaram matando ela. Naquela época eles tinham que ter uma prova que matou o rei do cangaço. Como eles vieram em embarcações pequenas, não tinha como levar os corpos, já que a cabeça de Maria Bonita estava degolada. Degolou a de Lampião dos 9 cangaceiros, colocaram dentro de lata de querosene, levaram para a cidade de Piranhas e colocaram exposto na escadaria do Palácio Dom Pedro II, que hoje é a Prefeitura Municipal de Piranhas, e mostrou à população que tinha matado o rei do cangaço. Depois daí as cabeças foram sendo expostas no estado todo de Alagoas, até chegar no Instituto Ninas Rodrigues, em Salvador. Passou de 30 a 31 anos sendo expostos, mas com o tempo os familiares de Lampião entraram com a justiça e conseguiram pegar as cabeças de volta. Se elas não fizessem isso, poderia até hoje estar sendo expostas. Depois que recuperaram as cabeças, foram enterrar no cemitério Quinta dos Lázaro, lá em Salvador. Só que no ano 2002, elas se retiraram de lá e trouxeram aqui para o estado de Sergipe. Só que elas não revelam onde estão o crânio da cabeça de Lampião e de Maria Bonita. Pessoal, o cangaço ele nem começou com o Lampião e nem finalizou com o Lampião. Quando ele entrou no cangaço, o cangaço já existia. Surgiu no século XVIII a XIX com José Gomes Cabeleira. Desculpa eu te interromper. Por que é que Curisco não gostava da grota de Angico, tu sabe? Porque ele sempre falava que a grota é como se fosse uma cova de defunto, que para eles era bastante arriscado, porque era um ponto baixo. Não tinha segurança para eles. Mas ele também não tinha essa confiança. Ele não gostava daquela confiança do coiteiro Pedro de Cândido. Por isso que ele falou que a grota do Angico é como se fosse uma cova de defunto, que para eles era bastante arriscado. Quem falou? O Curisco. Repete para mim só o comecinho. Curisco falava, só para que depois eu monto. Tá. Por isso que ele falou que o coito de Angico como se fosse uma cova de defunto, que para eles era bastante arriscado.
Beleza. E para ti, o que é que significou e o que é que significa Lampião? Lampião era herói ou era bandido? Olha, eu não posso nem dizer se ele era herói ou se ele era bandido. A questão de heroísmo e de bandido vai depender do ponto de vista de cada um. Mas pelo pouco do meu conhecimento sobre a história do cangaço, eu considero ele como um revolucionário que se perdeu no meio da sua história. Mas muitas pessoas consideram ele bandido porque o governo já considerou ele como bandido. Por isso a questão assim, de herói ou bandido, isso vai depender do ponto de vista de cada um. Mais alguma coisa que tu queira falar de Lampião, de Maria Bonita? Só lembrando que a questão é que Lampião ele entrou nessa vida do cangaço porque ele foi uma pessoa injustiçada pela justiça da época, porque ele mataram os pais dele e ele procurou a justiça e a justiça foi sempre ficar do lado do que tem poder, que era no lado dos coronéis, que na verdade não eram nem coronéis de verdade, eram pequenos fazendeiros que compravam títulos de coronéis. E para ser superior àquelas pessoas, para tomar as terras daquelas pessoas que tinham. E a justiça era sempre dele. Só que assim, ele entrou querendo fazer justiça social com suas próprias mãos, mas ele começou a se vingar de pessoas inocentes que não tinham nada a ver. Entrou com um ideal e acabou se perdendo nesse ideal que ele chegou a querer fazer. Beleza, obrigado. Pronto.